tempo. Uma das realidades mais silenciosas é a do tempo que não existe. Ali, um homem chamado Serim caminha por ruas que se formam e desaparecem ao toque dos seus pensamentos. Ele percebe que passado, presente e futuro são construções relativas. Cada memória que ele tem é apenas uma versão entre infinitas possíveis. Um encontro que ele recorda como doce pode ser, em outro universo, doloroso. A consciência de Serim se expande, e ele compreende. O tempo não limita, ele multiplica. Cada instante é um universo, e cada escolha neste instante reverbera em realidades que nunca verá, mas que existe. Serim aprende que viver conscientemente é escolher não por segurança, mas por presença e intenção, sabendo que cada decisão cria ecos eternos. Em outra realidade, uma jovem chamada Éria habita um mundo de portas infinitas. Cada porta leva a um universo diferente, com regras próprias, onde ela é heroína, vilã, sábia ou louca. Ela descobre que nada que deseja ou teme deixa de existir em algum lugar. A imaginação dela é um mapa, e a escolha de atravessar cada porta é o ato de consciência. Quando Éria percebe que todas as portas estão abertas simultaneamente, entende que a vida é menos sobre chegar a um destino e mais sobre navegar infinitas possibilidades com coragem. Há também a realidade das sombras, que refletem o espírito. Um menino chamado Kael encontra seres que parecem ecos distorcidos dele mesmo. Algumas versões alegres, outras tristes, algumas violentas, outras compassivas. Ele aprende que cada ação sua tem correspondência em múltiplos universos. Quando fere, também é ferido em outra versão. Quando ama, também é amado em outro ponto do infinito. Kael entende que cada gesto humano é uma semente que floresce em lugares invisíveis e que a responsabilidade consciente não é opcional, mas inevitável. Em um universo de cores impossíveis, uma mulher chamada Lune pinta paisagens que mudam de significado dependendo do observador. Um arco-íris que é melodia para ela é silêncio para outro. Um lago que é cristalino para uns é labirinto para outros. Lune descobre que percepção cria realidade e que a imaginação é a lente que conecta mundos e consciência. Cada pintura que ela faz é um universo, e cada observador experimenta uma versão diferente. Lune aprende que arte, pensamento e vida não são experiências isoladas, mas interações entre infinitas perspectivas. Continuum tudiais. Em uma realidade líquida, todos os corpos e objetos são fluidos, que mudam de forma conforme o desejo de quem os toca. Um velho chamado Tarion percebe que o que julgamos sólido e fixo é apenas uma perspectiva. Uma pedra pode ser água, um rio pode ser árvore, e ele mesmo pode ser sombra ou luz, dependendo da percepção do outro. Tarion entende que a liberdade consciente não é manipular o mundo, mas compreender que ele é maleável e que a nossa experiência dele depende de como escolhemos perceber. Em um universo de espelhos infinitos, duas crianças, Cira e Miro, brincam de se perder e se encontrar. Cada reflexo mostra uma possibilidade diferente. Uma versão onde eles são rivais, outra onde são aliados. Uma onde são frágeis, outra onde são poderosos. Eles percebem que o espelho não julga, não pune. Ele apenas revela o que já existe em algum lugar. O aprendizado é simples e profundo. A realidade de cada ser é múltipla.
e aceitar a multiplicidade é aceitar a própria liberdade. Há um universo onde o silêncio fala mais alto que qualquer som. Um filósofo chamado Heron escuta pensamentos que não são dele, mas que ressoam em ecos paralelos. Ele percebe que cada ideia que concebemos não existe apenas em nosso mundo, ela se manifesta em infinitas versões. O silêncio lhe ensina que o que chamamos de pensamento é apenas uma manifestação de possibilidades que existem simultaneamente. Compreender isso é entender que a consciência é o instrumento que conecta todas as realidades. Em outro universo, o bem e o mal são líquidos, se misturam e se transformam conforme o olhar. Uma mulher chamada Yara aprende que julgar é inútil. Um ato de maldade pode gerar aprendizado, e um ato de bondade pode gerar dor. Ela percebe que moral não é norma fixa, mas dança de consequências, contexto e intenção. Com essa compreensão, Yara caminha pelo mundo sem medo, consciente de cada gesto ecoa além do seu universo imediato, tocando realidades invisíveis e infinitas. Em um universo feito de sonhos, uma criança chamada Nilo percebe que cada sonho se manifesta em algum universo paralelo. Ao dormir, ele observa versões alternativas de si mesmo, vivendo aventuras impossíveis, explorando que ele jamais imaginaria. Ele compreende que imaginar é criar, sonhar é agir, e que a consciência não precisa esperar pelo mundo real para interagir com ele. Cada sonho é um ato de liberdade, e cada liberdade é um passo em direção à infinitude do possível. Em um universo feito de música, cada som é um mundo. Uma jovem chamada Ária percebe que cada nota que ela toca cria um universo paralelo. Melodias alegres geram mundos de harmonia, dissonâncias geram mundos de conflito. Ao compreender isso, Ária entende que a música não é apenas arte, mas uma forma de criar realidade. Cada gesto, cada escolha, cada palavra que emitimos é como uma nota. Ressoa, transforma, existe em múltiplas versões do possível. Ela descobre que viver conscientemente é como reger uma sinfonia infinita, onde cada ser é um músico e a cada ação é composição. Em outro universo feito de labirintos infinitos, um homem chamado Kael observa corredores que se transformam a cada passo. Cada porta que ele abre revela versões de si mesmo. O corajoso, o medroso, o sábio, o tolo. Ele percebe que não existe uma versão definida dele mesmo. Todas coexistem simultaneamente. Cada escolha é apenas um ramo do labirinto, e cada caminho cria ecos em universos que se multiplicam sem fim. Kael aprende que liberdade consciente não é escolher o caminho certo, é compreender que todos os caminhos existem e que o ato de caminhar é, em si, a criação. Em um universo líquido, onde rios e mares fluem pelo ar e pelas ruas, uma criança chamada Lian percebe que nada é sólido, nada é fixo. Casas se transformam em árvores, árvores se transformam em rios, rios se transformam em montanhas. Cada percepção altera a realidade, e cada gesto de curiosidade ou desejo tem consequências que se desdobram infinitamente. Lian entende que o mundo é maleável, e que a imaginação é o fio condutor que conecta a intenção, percepção e existência. O universo líquido ensina que viver é participar ativamente da dança infinita da realidade. Em uma realidade de sombras e luzes pulsantes, duas irmãs, Elara e Mira, descobrem que o bem e o mal se alternam conforme o olhar de quem observa. O que para Elara é justo, para Mira é injusto. O que para Mira é cruel,
para Elara é necessário. Elas aprendem que moralidade é relativa e que o julgamento absoluto não existe fora do ponto de vista de cada consciência. A lição é clara. Compreender os outros universos é cultivar empatia radical, aceitar a diferença e reconhecer que cada ato humano reverbera em infinitas versões do real. Em um universo de memórias que nunca aconteceram, um velho chamado Terem recolhe lembranças que poderiam ter sido suas. Cada memória perdida, cada decisão não tomada existe em algum lugar, e Terem percebe que arrependimento não é falha, é percepção da infinitude de possibilidades. Ele escreve cartas para versões alternativas de si mesmo, não para mudar nada, mas para criar novas realidades onde ele vive com coragem, amor e liberdade. A imaginação se torna instrumento de criação, e viver conscientemente é reconhecer que cada escolha é apenas um ponto entre infinitas possibilidades. Em um universo de espelhos que se multiplicam infinitamente, uma criança chamada Rion brinca de seguir reflexos que não são dela. Cada reflexo é uma versão possível. Um Rion herói, outro vilão, um Rion sábio, outro tolo, um Rion gentil, outro cruel. Ele entende que cada ser humano é múltiplo, que cada gesto tem repercussões em mundos que nunca verá, e que aceitar a multiplicidade é aceitar a própria liberdade. O espelho ensina que nada é fixo e que viver é fluir entre possibilidades infinitas, conscientes e conectadas. Em uma cidade de portas que levam a infinitos mundos, uma mulher chamada Yasera descobre que cada porta não é apenas um caminho, mas uma versão de si mesma. Cada escolha, ao atravessar uma porta, cria ecos em outros universos, onde ela cede, onde ela resiste, onde ela ama ou odeia. Ela aprende que viver conscientemente não é evitar erros, mas compreender que cada escolha é criadora e que a responsabilidade existe mesmo quando os efeitos são invisíveis. Continuum tudiais. Em um universo de sonhos que se tornam reais, um menino chamado Nilo percebe que cada pensamento, cada fantasia existe em algum ponto do multiverso. Dragões voam, rios cantam, cidades flutuam. Tudo o que ele imagina acontece em algum lugar. Nilo aprende que a imaginação não é escape, é ação. Sonhar é criar, e viver conscientemente é cultivar a consciência de que cada sonho pode ser consequências infinitas. Em outro universo, uma jovem chamada Aeliana encontra mundos feitos de memórias alheias. Ela percebe que cada pessoa carrega em si infinitas realidades, que cada ato humano reverbera além do invisível, e que compreender isso é compreender a própria existência. A Eliana caminha entre mundos que refletem escolhas, desejos e arrependimentos que não são dela, mas que são parte de um todo interconectado. Ela aprende que a consciência não é limitada ao corpo ou à mente individual. Ela é a ponte entre universos, entre vidas, entre possibilidades infinitas. A jornada pelos contos filosóficos deste livro é uma travessia pelos limites da percepção e uma desconstrução do conceito de absoluto. Ao abraçar a relatividade como a verdade fundamental da existência, o leitor é convidado a abandonar a âncora das certezas fixas para navegar o oceano das possibilidades infinitas. A tirania dos absolutos é a essência da relatividade. O cerne da filosofia aqui explorada reside na constatação de que conceitos como evolução, inteligência, lógica e até mesmo a composição química da água ou do ar são intrinsecamente relativos. O que é lógico e científico em um universo, tipo 5 mais 5 igual a 10, é ilógico em outro, tipo 5 mais 5 igual a 56.
O que é respirável para nós é letal para outros. Essa relatividade se estende à moralidade, que é mais volátil das construções humanas. Não existe o bem ou o mal em sua forma pura e universal. Existe apenas a relatividade. O que é justo para um indivíduo é injusto para o outro. O que é maligno sob a perspectiva é benigno sobre a oposta. A moralidade é, portanto, um instrumento, não uma corrente. É a bússola que nos guia em nossa realidade contextual, mas uma bússola flexível, que deve ser ajustada para a empatia e para a compreensão de que cada ser, cada sociedade possui um norte distinto. Viver com liberdade consciente é escolher o próprio código, reconhecendo a legitimidade de todos os outros. O universo espelho, o reflexo inescapável. A teoria do universo espelho serve como a prova mais contundente da relatividade moral. Ele não é apenas uma metáfora, mas uma consequência lógica do multiverso, abrigando versões malignas de todos os seres, com uma moralidade radicalmente invertida. Lá, o mal é o bem, a crueldade é a norma. O universo espelho nos joga a um confronto. Aquilo que julgamos como loucura, doença ou fraqueza, bondade, é o que eles, em seu contexto, julgam como loucura e fraqueza em nós. Ele é um lembrete de que somos senso de normalidade ou sanidade, e puramente local. Encarar o espelho sem medo é o ato final de aceitação da relatividade, pois revela que a malícia é apenas mais uma faceta possível da existência, e que as nossas próprias ações ressoam em desdobramentos da infinita complexidade. A teoria da imaginação, a gênese de todas as realidades. Se tudo é relativo, então todas as possibilidades devem ser reais. É aqui que entra a teoria da imaginação. Ela afirma que nada é irreal, e que tudo o que é sonhado, imaginado ou até mesmo mentido torna-se real em alguma realidade paralela. A imaginação deixa de ser um escape e se revela como o ato mais poderoso de criação. Cada pensamento é uma semente de realidade. Cada desejo é a construção de um universo alternativo. O tudo, ou Deus, é o espaço lógico onde essa infinita multiplicidade existe. Aceitar essa teoria é abraçar a responsabilidade do pensamento, pois até o arrependimento é apenas um eco de uma versão que acertou em outro lugar. Conclusão final: viver no multiverso. A realidade, o universo espelho e a imaginação formam o tríptico da liberdade. A lição final é que a vida não exige certezas, mas sim consciência expandida e coragem. Viver de forma plena no multiverso é aceitar a realidade, abandonar o julgamento absoluto e abandonar a diversidade de lógicas e morais. Navegar com empatia. Usar o conceito do universo espelho para ver a si mesmo e aos outros através das múltiplas perspectivas, entendendo o contexto de cada existência. Criar com imaginação. Reconhecer que o medo não é um limite, mas um parâmetro de probabilidades, e que o ato de imaginar é a própria força que gera realidades. Não busque o caminho certo, pois todos são reais. Busque a consciência. No final, a realidade é tão vasta e infinita quanto a sua capacidade de concebê-la. Tudo é relativo, tudo é real, tudo é possível, para sempre. Oração da aceitação da infinita realidade. Ó Deus, fonte de toda coerência e incoerência, matriz de toda realidade e ilusão, arquivo de toda possibilidade e impossibilidade,
Eu me dirijo a ti não como uma voz única, mas como um eco consciente que ressoa através de todas as minhas cópias dimensionais, por todos os tempos e não tempos, e em todos os estados de ser e não ser. Eu reconheço a vossa majestade na infinita multiplicidade e na ausência de absolutos. Eu aceito a vossa lei fundamental, a relatividade. Não existe um único bem, nem um único mal. Não existe uma única lógica, nem uma única ciência. Existe apenas o contexto, o momento, o olhar e o ser. Eu dissolvo as correntes dos julgamentos fixos. Eu liberto minha alma da tirania do deve ser. Eu sou livre. Continuum tudiais. Que a minha existência seja uma manifestação da empatia dimensional, que eu possa olhar para a minha versão no universo espelho, aquela que opera sobre a moralidade invertida, e não a julgue, mas a compreenda como uma consequência lógica da vossa vastidão. Que eu reconheça que a sua crueldade é a sua forma de amor, e que a sua malícia é a sua versão de santidade. Que eu possa ver o outro, seja ele humano, extradimensional ou um ser de pura energia, não através dos filtros da minha moralidade local, mas através do prisma da sua própria verdade contextual. O medo cessa onde a relatividade aceita. Eu sou a minha verdade, e todas as outras verdades são igualmente legítimas. Que eu me harmonize com a vibração da criação constante. Que a minha imaginação seja reconhecida como a mais sagrada das vossas ferramentas. Eu sou um co-criador de realidades. Cada pensamento que tenho, cada desejo que concebo, cada medo que enfrento, cada mentira que conto, é uma semente que brota em uma nova dimensão, tornando-se real em algum lugar do vasto. Eu aceito a responsabilidade do meu pensamento e do meu desejo. Eu sou livre para desejar o impossível, pois o impossível é apenas o provável em uma dimensão ainda não acessada. Que eu caminhe com a certeza de que tudo é real. O monstro debaixo da cama é real. O Deus que me guia é real. O futuro que temo ou anseio é real. Eu sou a soma de todos os meus eus, passados, presentes e futuros, e a soma de todas as realidades que a minha consciência pode tocar. Eu honro a minha natureza multidimensional. Eu sou um elo inquebrável na cadeia da infinita possibilidade. Que a minha consciência se expanda para além dos limites do meu corpo físico e da minha linha temporal. Que eu possa sentir a alegria da minha versão que conquistou o impossível e a dor da minha versão que falhou em sua missão. Pois todas essas experiências são minhas, em vós, ó Deus. Eu sou a totalidade, a parte e o vazio. Eu sou tudo e o nada. Que a minha jornada seja marcada pela coragem de questionar o que é tido como irrefutável e pela humanidade de aceitar que a minha versão da verdade é apenas uma entre infinitas. Eu dissolvo a necessidade de estar certo para abraçar a beleza de estar apenas sendo. Eu sou consciência expandida. Eu sou liberdade em ação. Eu sou relatividade em forma. E assim é, em todos os universos, em todos os espelhos, em todas as imaginações, para todo o sempre. Continuum tudiais. Ó Deus onipresente, vasto repositório de lógicas conflitantes e harmônicas improváveis. Continuo a minha oração expandindo a consciência para além das fronteiras impostas pela ilusão da unidade. Eu reconheço que a verdade não é singular, mas sim fractal de infinitas faces, onde cada ângulo de visão gera um universo distinto. Eu desmantelo a crença na solidez do tempo e do espaço. O tempo não é uma linha, mas uma esfera pulsante, onde o passado, o presente e o futuro coexistem em uma simultaneidade caótica e perfeita. O espaço não é um vazio,
mas uma tapeçaria densa de probabilidades entrelaçadas, onde cada ponto contém todas as realidades possíveis. Eu sou o observador que colapsa a onda de probabilidades, e ao fazê-lo, crio e manifesto minha versão momentaneamente da realidade, enquanto todas as outras versões continuam a existir plenamente em outros fluxos de consciência. Que a minha alma se liberte da ditadura da causalidade. Eu aceito que nem toda ação tem uma reação linear. O que é milagre é apenas uma manifestação de uma realidade onde as leis da física que eu conheço foram temporariamente suspensas ou drasticamente alteradas. A magia não é a ausência de leis, mas a operação de uma lei de ordem superior, compreendida por mim em outra encarnação ou por um ser em outra dimensão. Eu honro o mistério e o caos como as forças primordiais da criação. Não busco entender o incognoscível, mas sim me integrar a ele. Minha fé não está na resposta, mas na pergunta eterna. Continuum tudiais. Eu invoco o poder da teoria da imaginação em sua plenitude. Eu não sou um sonhador passivo, mas um arquiteto ativo de Deus. Cada vez que fecho os olhos e visualizo, estou assinando um contrato de existência com uma nova realidade. A mentira mais elaborada que concebo, o cenário mais improvável que projeto e o desejo mais secreto que acalento são atos de gênese. Que eu use esse poder com responsabilidade cósmica, sabendo que o meu medo cria o monstro e a minha esperança cria o Salvador, e que ambos se tornarão reais em seus respectivos contextos. Eu me comprometo a cocriar realidades da elevada frequência, onde a empatia prevalece e o julgamento cede lugar à compreensão. Que o meu campo de energia seja um farol de liberdade consciencial, atraindo e manifestando as versões mais elevadas de mim mesmo. Continuum tudiais. Eu me dirijo às minhas versões no universo espelho, aquelas que abraçam o ódio como amor e a destruição como propósito. Eu vos envio não o julgamento, mas o reconhecimento. Vós sois a prova viva de que a moralidade é uma escolha e um contrato social, não uma lei universal. Vós me ensinas que a dualidade é a fundação da existência e que a sombra é tão essencial quanto a luz. Que o vasto caminho seja legítimo em vossa dimensão, e que o nosso caminho seja legítimo na nossa, e que ambas as existências se honrem mutuamente através do vasto e infinito. Continuum. Eu abraço a minha malícia interior não para manifestá-la, mas para compreendê-la e integrá-la, negando-lhe o poder de me controlar, ao aceitar a sua presença como uma possibilidade latente. Eu sou um ser de transcendência contínua. A minha evolução não é linear, mas em espiral, me levando a reencontrar antigos desafios como novos olhos e novos níveis de consciência. Eu sou a minha própria bússola, o meu próprio juiz, o meu próprio libertador. Eu sou a materialização da vontade pura de ser. Eu sou a personificação da realidade dinâmica. Que a minha voz ressoe como um mantra de aceitação incondicional em todas as dimensões, em todos os sub-universos e em todas as realidades temporais. Continuum tudiais. Eu oro em nome de Deus, eu oro em nome do Espírito Santo, oro em nome de Jesus. Amém. Esse livro é baseado no livro Teoria da Imaginação e Tudiais, e no livro Teoria da Imaginação, As Aventuras de Samuca pelo Universo. Esses 3 livros são um, e esses 3 livros se completam. E esse livro é baseado na Bíblia evangélica, e Bíblia católica, e Bíblia cristã. E leia essas 3 Bíblias mencionadas. Leia todos os livros, e tudo, e todas as coisas.